E hoje Deus me deu uma direção para trazer para vocês uma palavra sobre tempestades. E eu queria ler para você dois textos, alguns dos textos mais pregados nas igrejas. Provavelmente você já ouviu diversas vezes uma pregação sobre esse texto, mas eu quero trazer para vocês uma palavra baseada então em Mateus 14, 22 a 23, e depois nós vamos ler também o texto de Mateus 8. Mateus 14, de 22 a 23, diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mateus 8, 23 a 27 conta uma outra tempestade, mais uma vez Jesus com seus discípulos. E diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Esse texto, especialmente o primeiro, é pregado muitas vezes, dando ênfase no fato de que Pedro andou sobre as águas e depois ele acabou afundando, etc. Eu vou deixar isso um pouco de lado, tá? Eu acho que Pedro já apanhou tanto por causa dessa história, de ter afundado, de não ter tido fé. O meu foco aqui não é a vida de Pedro. Claro que vamos falar também sobre isso, mas eu quero falar sobre as tempestades. Quando nós olhamos a figura da água na Bíblia, existe um lado bom, um lado gostoso. A música que nós cantamos, a segunda música, acho, do louvor, falava sobre várias dessas figuras. A água pode ser uma fonte no deserto, pode ser uma chuva de bênçãos, não é? Mas quando a água vira tempestade, aí todo mundo sabe o que significa. Aí vem problema. Acho que não existe figura mais clara do que a das tempestades. Se alguém aqui disser assim: pastor, estou passando por uma tempestade na minha vida, você já sabe o que é. É problema, é dificuldade, é uma luta muito grande, muito pesada. Então, a figura das tempestades é sempre associada a um momento de aflição, em que as coisas estão fora do normal e muitas vezes superando a nossa capacidade. E é interessante que Jesus passou por dois momentos diferentes com os discípulos, em que ali no Mar da Galileia eles enfrentaram tempestades. Junto com homens que eram pescadores, que conheciam as coisas, mas passaram por um momento que foi um grande teste para eles. E na hora das tempestades é que a gente vai descobrir muitas coisas. As tempestades revelam muitas coisas para a gente, porque na hora que está tudo tranquilo, gente, a gente é muito parecido. Eu olhando daqui de cima, por exemplo, não vejo quase diferença nenhuma entre vocês. Quando a gente está cantando e louvando a Deus, todo mundo levanta a mão, a gente é muito parecido. Na hora das tempestades, a gente vai descobrir
nossas forças, nossas fraquezas. A tempestade vai revelar coisas nas nossas vidas. E eu quero trazer essa palavra para vocês então, para que, se você estiver passando por uma, Deus hoje traga direção para a tua vida. Amém? E se você não está passando por tempestades, que você se fortaleça, se prepare, porque a vida tem dessas coisas também. Você não precisa desejar, eu não preciso dizer que você vai passar, acontece na vida e nós precisamos estar preparados para elas. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que eu aprendo nesse texto, é que as tempestades revelam nossas fraquezas e medos. Veja que o texto mostra lá, o primeiro texto que nós lemos, a primeira tempestade, eles estavam na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite começa às 3 da manhã. Não é um lugar bom para a gente estar no meio de uma tempestade, não é? Não é um lugar onde você gostaria de repente, passar por algo que coloca em risco a sua vida. Os problemas durante o dia, a gente resolve. Numa madrugada fica tudo mais difícil. Uma gripe durante o dia é uma coisa. À noite você já se sente mal, não dorme, fica inquieto. Imagine então você estar no mar, uma tempestade às 3 horas da manhã. E naquele momento então, eles foram tomados de medo. E o texto diz que quando Jesus começou a se aproximar, andando sobre as águas, eles disseram assim: é um fantasma. Que história é essa, gente? Que fantasma? De onde eles tiraram essa ideia? Onde na Bíblia você vê falando aqui sobre fantasmas? O que é isso? Medo. 3 horas da manhã, no meio de uma tempestade, você vê um vulto, é alguma coisa ruim. Os medos interiores, as ideias que estavam na cabeça deles apareceram. Em nenhum outro momento você vê os discípulos falando sobre fantasma, mas às 3 horas da manhã numa tempestade, até nisso eles pensaram. Então as tempestades, elas revelam as nossas fraquezas e os nossos medos. Medos que estão ali muitas vezes guardados, que nós não estamos revelando. A gente não gosta de sentir medo, então a gente deixa isso meio escondido, meio guardado. No momento das lutas, muitas vezes, medos que estão guardados aparecem. Você vive a sua vida tranquilamente, está tudo certo, de repente um dia aparece uma manchinha na pele. Opa, será que é uma doença séria? Os medos que estavam lá guardados aparecem. Aparece um problema financeiro, você já começa a lembrar de alguém que teve uma quebra terrível e um desemprego. Os medos aparecem. Então as tempestades, elas revelam os nossos medos. Os discípulos viram e ouviram Jesus. Jesus disse: sou eu. Ainda assim, só Pedro creu, e mesmo assim por pouco tempo, porque eles estavam dominados pelo medo. Então nós evitamos a sensação do medo, mas nas dificuldades nós temos que enfrentá-los. A gente não gosta de ter áreas frágeis na nossa vida, fraquezas. A gente não gosta de enfrentar os nossos medos, mas quando a tempestade vem, você tem que enfrentá-los. Você tem que encarar as coisas e ver o que é que está acontecendo. Mas você não precisa andar debaixo de medo. Quando as tempestades trouxerem à luz um medo que estava guardado, escondido, quando as tempestades trouxerem à luz uma fragilidade sua, você pode buscar a Deus e encontrar em Deus o refúgio seguro. Amém? A Bíblia nos diz lá no Salmo 27, de 1 a 3, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Existe um refúgio bem seguro.
Existe um refúgio nos momentos em que a vida transtorna as coisas, em que problemas inesperados surgem, em que as tempestades parecem ser maiores do que as nossas forças. Existe um refúgio e você pode buscar em Deus essa ousadia. Quando você vê o salmista declarando tudo isso, ele declara as piores coisas. Mesmo que a guerra estoure contra mim, mesmo que malfeitores se juntem contra mim, Deus está comigo. Se eles se levantarem contra mim, eles vão tropeçar e cair. Nas minhas tempestades, eu sei que Deus está comigo. E ele encontrou, então, essa confiança. Segundo lugar, as tempestades superam nossas melhores habilidades. Tempestades superam as nossas melhores habilidades. Quem aqui é bom em alguma coisa? Todo mundo vai em alguma coisa. A gente gosta de ser eficiente, sim ou não? Você é um professor, você gosta de ser um bom professor. Você é um advogado, você gosta de ser conhecido como o cara que resolve as coisas, como um bom advogado. A gente gosta de ser eficiente e de produzir bem em alguma área, especialmente na área principal da nossa dedicação. A gente gosta de poder confiar nas nossas habilidades. Dá uma sensação boa de aprovação, você ser bem sucedido em alguma coisa. Todo mundo quer ser bom pelo menos em alguma coisa, não é? E a gente gosta de confiar nas nossas habilidades. O que esses dois textos nos mostram é que aqueles homens eram pescadores, pessoas com larga experiência. Eles não eram novatos, eles não eram aprendizes. Eles faziam isso todos os dias. Eles saíam para pescar todos os dias. Todo dia precisava ter alimento, todo dia precisava ter dinheiro. O lugar ali era conhecido. O Mar da Galileia é um grande lago, gigante sim, mas não tanto. Para quem vive ali, convive com aquele ambiente todos os dias, eles conheciam o Mar da Galileia. Eles sabiam de onde vinham os ventos, eles sabiam quais eram os dias perigosos, os horários perigosos. Eles já tinham passado por tempestades antes. É normal você querer dar conta dos problemas quando eles surgem. Surgiu um problema? Espera aí, eu resolvo. Espera aí, vamos lá, vamos tomar uma iniciativa que a gente resolve. Só que as tempestades, elas superam as nossas melhores habilidades. Há situações em que tudo que a gente sabe fazer de bom não é o suficiente. Há situações em que nós aplicamos todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência e ainda assim o problema não foi resolvido. Já passou por uma situação assim? Tempestades, então, nos lembram que nós não somos nada sem Deus. Por melhores que sejamos, por mais dedicados que sejamos, nós temos limitações. E a gente precisa saber confiar em Deus para essas situações que superam as nossas melhores habilidades. Então, questões de saúde é uma boa ilustração para um momento de tempestade, né? Então imagine que você é um bom advogado e você todo dia você trabalha e você dá conta dos problemas. Apareceu um problema de saúde, o que você faz com o seu conhecimento de direito? Nada. Você vai ter que depender de outras pessoas e nem mesmo essas outras pessoas sempre vão ter a resposta certa. Às vezes você é muito hábil na sua profissão, você está fazendo tudo certo, de repente você tem um problema financeiro, alguns problemas são muito graves. E aí quando o problema é gigante, o que a gente faz? Tem até uma expressão que diz assim: quando você deve 10 mil reais para o banco, você tem um problema. Mas quando você deve 100 mil reais, o banco é que tem um problema. Porque aí o problema já ficou grande demais, você não tem como resolver, você não tem habilidade, passou dos seus limites. E quando as coisas passam dos nossos limites, quando a tempestade nos coloca em situações que vão além daquilo que a gente está acostumado a chegar lá e dar conta, o que é que a gente faz? A gente precisa lembrar que sem Deus na nossa vida nós não somos nada. Por melhores que sejamos, por mais dedicados que sejamos, nós somos pequenos. Todos nós vamos enfrentar na vida algumas circunstâncias em que a gente vai olhar para os lados e dizer: não tem jeito.
E quando parece que não tem jeito, a gente precisa lembrar do Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu posso confiar em Deus para aquelas questões todas que superam muito as minhas habilidades. Aqueles momentos em que parece que não tem mais jeito. Quem aqui já passou por uma... Não precisa levantar a mão, não. Você já passou por uma situação assim? O mundo acabou. Você pensou assim: agora não tem mais jeito. Agora eu não sei o que fazer. Agora acabou. Situações que provocaram um certo desespero, um pessimismo em relação ao futuro. Parece que as oportunidades já acabaram, você não vai ter mais jeito. Sabe, talvez tenha aqui pessoas que já empreenderam, quebraram, hoje estão bem, mas em 2 ou 3 momentos na vida lá atrás, já pensaram assim: agora o mundo acabou, agora não sei mais o que fazer, agora não tem mais jeito. Ainda tem jeito quando parece que não tem mais jeito para a gente. As nossas habilidades não serão suficientes, mas quando você realmente confia em Deus, quando o Senhor é que está edificando a casa, quando o Senhor é que guarda a cidade, você pode ter confiança, amém? Terceiro lugar, as tempestades confrontam a nossa fé. Além de revelar os medos que estão ali guardados, escondidos, além de superar as nossas habilidades naturais, as tempestades também vão ser um momento que vão confrontar a nossa fé. Não sei se você prestou atenção, mas os 2 textos que são independentes, são histórias diferentes em momentos diferentes. O que há de comum nos 2 textos que eu li é a tempestade. Nos 2 textos, Jesus os chamou de homens de pequena fé. Nos 2 textos, Jesus confrontou os discípulos, dizendo para eles: olha, vocês não tiveram fé suficiente. E aí talvez algumas pessoas achem isso um pouco de falta de sensibilidade. Será que não era melhor Jesus acolher os discípulos naquela hora e dizer assim: fica tranquilo, vai passar? Será que uma palavra de carinho seria o ideal ali? Será que Jesus não deveria confrontá-los e chamá-los de homens de pequena fé? Afinal de contas, era uma tempestade. Tempestades superam nossas melhores habilidades. Então, não é natural que eles tivessem medo? Por que é que Jesus fez questão de, nos 2 textos, confrontar e dizer assim: homens de pequena fé? Por que duvidaram? Porque Ele sabe que as tempestades virão e você precisa estar preparado. Jesus usou os 2 momentos para ensinar os seus discípulos, para prepará-los para a próxima tempestade. Então, claro que Jesus não, de maneira alguma era insensível à dor, ao medo deles, mas Ele precisava ensiná-los. Olha, faltou uma coisa para você vencer essa tempestade: um pouco mais de fé. Fortaleça a sua fé. Cuide da sua fé. Nos momentos de tempestade, ela vai ser testada, mas você pode ser aprovado. Você não precisa ser reprovado no momento da tempestade. E o fato de que as tempestades afloram nossos medos, testam nossas habilidades, não é desculpa para a gente ser reprovado na hora de uma tempestade. É nessa hora que você vai mostrar a diferença que faz ter Jesus na tua vida. Como eu disse no começo, na hora da tranquilidade aqui todo mundo é muito parecido. Nas dificuldades nós vamos ser testados. As dificuldades vão revelar coisas do nosso coração, vão revelar nossos medos, vão revelar quem é que acredita em fantasma. Mas é nessa hora que você também vai ter a oportunidade, a possibilidade de exercer a sua fé e ter uma vitória que nunca você teria se não fosse pela fé. Amém? Por isso, as tempestades confrontam a nossa fé, mas é importante que a gente aprenda com elas. A Bíblia nos ensina sobre 2 fundamentos muito importantes na vida cristã.
Um deles é o amor, porque o amor é o maior de todos os mandamentos, porque se não houver amor não sobrou nada, o amor. O segundo deles é a fé. Em todo momento, quando Jesus andava, ele estava fazendo com que a fé das pessoas aparecesse, crescesse. Ele fazia um milagre não somente para abençoar aquela vida, mas para provocar fé no coração das pessoas, para despertar a fé no coração das pessoas. Jesus curava alguém, ele podia dizer assim: eu sou o Filho de Deus, é por isso que você está sendo curado, é porque eu tenho o poder. Seria verdade, amém? Mas não era isso que ele dizia. O que é que ele dizia? A tua fé te curou. O tempo todo, durante o ministério de Jesus, veja que aquilo que ele pregava, aquilo que ele fazia, os milagres que ele fazia, tudo tinha um objetivo: destacar a importância da fé, despertar a fé no coração das pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso entender o quão é importante, quanto é fundamental, o nosso DNA. Nós somos chamados de crentes. Crente é quem crê, gente. Você não pode ser crente sem fé. É uma contradição de termos. Então, nos momentos de tempestade, a nossa fé vai ser provada. E nós podemos aprender cada vez mais, podemos crescer na nossa fé. Jesus dormia, o segundo texto, a segunda tempestade que eu li, Jesus dormia no barco, porque ele não estava preocupado como os outros estavam. Ele não estava com medo como os outros estavam. Estava tudo bem, ele sabia que estava tudo sob controle. Os outros temeram, e esse temor fez com que a sua fé fosse abalada. Hebreus 10, 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé, amém? Quer repetir comigo? Eu vou viver pela fé. Viver pela fé significa que você vive uma vida de fé o tempo todo. A fé não é uma coisa que eu vou exercer em alguns momentos somente. A fé não é algo que, na hora que eu preciso de uma bênção, eu vou lá correr e vou exercer minha fé para ter uma bênção de Deus. A fé é o nosso jeito de viver. A fé é o nosso jeito de viver. Eu penso, eu sinto, eu ajo como uma pessoa de fé todos os dias. Quando não tem tempestade também, eu sou uma pessoa de fé, você é uma pessoa de fé. A fé é o nosso jeito de viver. E na hora da tempestade, ela vai ser provada, ela vai aparecer. E é a chance de você ser aprovado e não reprovado nas tempestades. A tempestade não é uma desculpa para você ser reprovado na sua fé. Ah, pastor, realmente eu falhei, realmente eu não consegui crer, realmente eu fiquei tão perturbado com aquele problema, o medo tomou conta de mim, mas o problema era grande. Não tem desculpa. A provação, a tempestade vai provar a sua fé, mas não quer dizer que você precisa ser reprovado. Você pode estar pronto, você pode estar forte, e nessas dificuldades, nessas tempestades, a sua fé vai ser aquilo que vai te conduzir a uma vitória plena com Jesus, amém? Agora vem uma boa notícia: as tempestades passam. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Nos dois textos, depois da tempestade veio bonança. Passou, gente. Tempestade acaba. Tempestade não é um modo de viver. Tempestade passa. Tempestade são circunstâncias e vão passar. No primeiro texto que eu li, Mateus 14, versículo 32, diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 8, 26, o segundo texto. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. As tempestades passam, os momentos difíceis da vida passam.
Quando a gente está naquele momento difícil, em que a gente está sendo provado, em que a gente está passando por uma luta que excede as nossas forças, nossas habilidades naturais, nossos medos afloram, parece que aquilo dura uma eternidade. Uma doença que a gente fica, que a gente tenha um problema de saúde, durou uma semana, parece uma eternidade. Eu me lembro quando eu era criança, iniciando a adolescência, eu tive uma apendicite, fui operado, fiquei 3 dias no hospital, nunca tinha ficado no hospital, 3 dias. Eu só digo que são 3 dias porque me contaram, porque na minha opinião foram 3 meses, parece que aquilo não acabava nunca. Eu cochilava 10 minutos, acordava, perguntava para o médico, já passou o dia? Não, foram só 10 minutos. Vai continuar, e parece uma eternidade, parece que não vai acabar aquilo. Os momentos difíceis, os momentos angustiosos da vida, os momentos de tempestade, parece que não vai acabar. E muitas vezes, pior ainda, parece que não tem jeito, como eu falei, aqueles momentos em que você pensa que o mundo acabou. Ah não, agora não tem mais jeito. Agora acabou. Eu já contei algumas vezes aqui uma experiência que nós tivemos com uma pessoa que se converteu aqui na igreja. E quando ele se converteu, nós fomos orar com ele no final do culto, e ele disse assim: pastor, eu entendi que Jesus morreu por mim, eu estou entregando minha vida a Jesus, mas agora é tarde demais para mim. Eu falei: como assim? E ele dizia: a minha vida está destruída, não tem mais nada, não tem solução nenhuma para mim, não tem mais jeito, eu cheguei tarde demais, ele dizia. Na cabeça dele, aquela tempestade não tinha como passar. Ele aceitou até o perdão de Jesus, ele aceitou a graça de Deus, mas ele pensou assim: aqui, acabou. Eu fiz besteira demais, não tem como consertar mais isso. Então às vezes a gente olha para a tempestade e diz: não vai acabar, não vai passar, não tem jeito. Porque a intensidade da tempestade faz a gente pensar que ela nunca vai acabar. Mas ela acaba, ela passa. Há alguns anos, minhas filhas eram pequenininhas, nós estávamos em Bariqueçaba, uma praia, a última praia antes de São Sebastião, no litoral norte, na casa do nosso saudoso doutor Alberto, que ele emprestou para a gente, pai da Mariana. E veio um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Nós estávamos na praia com as crianças, está tudo bem, o tempo não estava muito bonito, mas de repente, vindo do mar, aquela massa cinzenta, escura, piorando cada vez mais e se aproximando. A gente percebeu que ia ficar muito feio o negócio, e começou a ventar muito. As crianças se assustaram, foram pegar o chapéu que voou. Da hora que voltaram, assim, aquele ventania, areia no olho, choradeira. Começou a voar guarda-sol, voar cadeira, tudo, muito forte. Eu nunca vi antes nem depois uma situação daquele tipo, um vento tão forte, tão assustador, tão rápido. Eu segurei as 2 meninas, que eram pequenininhas ainda, deixei a Anaísa tentar salvar alguma coisa do que a gente tinha que levar. Fui me abrigar, tinha uma casa com um muro de pedra. Eu pensei, do outro lado do muro de pedra vamos estar tranquilo, porque tem muita coisa voando aqui, está perigoso mesmo, né? Um cachorro lá, todo amedrontado também, do lado de dentro. Falei: não vai dar. Nos abrigamos numa barraca, onde eles faziam salgados, coisas lá, mas era muito frágil também, e tinha óleo quente. Eu falei: não dá, vamos andar, vamos enfrentar, vamos para o carro. Resumindo, deu tudo certo, mas passou. Foi muito forte, foi muito intenso. Eu nunca vi uma tempestade parecida com aquela. Foi muito intenso, mas passou. E no dia seguinte a gente andava, havia sinais da tempestade, outdoor caído, casas destelhadas, mas estava tudo tranquilo, não tinha mais vento, saiu o sol, passou. Então eu quero dizer para você, se você hoje estiver passando por um desses momentos de tempestade na sua vida, lembre-se disso, a intensidade faz a gente pensar que o negócio não acaba nunca. Não, está sendo intenso, tudo bem,
Está dolorido, está difícil, você não está enxergando o caminho, mas vai passar. Toda tempestade que nós passamos na vida até hoje já passou, gente. Lembre-se de alguma que você já teve no passado, que parecia desse jeito, e passou. Momentos difíceis da vida que nós tivemos, passou. Conversei outro dia com o irmão, achei que a vida dele estava sempre tudo tranquilo, ele começou a contar a história, não, ele passou meses internado em UTI e tal. Aquilo com certeza deve ter parecido uma eternidade para ele, mas passou. E as tempestades passam, e quando elas passam a gente pode enxergar as coisas de uma maneira diferente, a gente pode novamente se alegrar com a bênção de Deus. Não é o fim. Se você está passando por um momento muito duro hoje, não é o fim. Deus tem poder para mudar as coisas, Deus tem poder para aquietar os ventos. Nos 2 textos aqui, Jesus simplesmente deu uma palavra e as coisas mudaram. Então aquilo que parece impossível para a gente, parece que não tem jeito, parece que nossas forças já acabaram, parece que é muito maior do que a gente, parece que vai durar a vida inteira. Não, não é a sua vida, é só uma tempestade. Ninguém nasceu aqui para viver debaixo de tempestade o tempo todo, vai passar. Esse friozinho que nós estamos aqui vai passar, daqui a pouco vai ter verão de novo, gente. Então não se iluda com o medo que a tempestade excita, as coisas vão passar. E por fim, meu último ponto aqui, as tempestades nos tornam melhores. Ninguém gosta de passar por tempestade. Ninguém aqui vai orar e dizer assim: Deus, eu entendi que tem uma bênção na tempestade, então eu quero uma. Não, não precisa pedir também, viu? Ela vai vir você pedindo ou não, não precisa pedir. Mas eu quero que você entenda uma coisa: as tempestades nos tornam melhores. Se a gente só tivesse momentos de facilidade, de tranquilidade, a gente ia ser nojento, a gente ia ser soberbo, a gente ia ser intragável. Se tudo desse sempre certo, se todos os momentos fossem fáceis, se você em todos os momentos conseguisse dar conta das coisas com as suas habilidades, você ia se achar o máximo, você ia ser arrogante, dificilmente você buscaria a Deus. Quem é que veio para Jesus no momento de uma grande luta? Sem essas coisas, nem buscar Deus a gente buscaria. Mas as tempestades, quando vêm, elas são uma oportunidade de a gente se tornar melhor. Deixa eu mostrar para vocês isso no texto. Mateus 14, 33, diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O que aconteceu depois da tempestade? Adoraram, se tornaram adoradores. E mais, disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Eles já conheciam Jesus, eles já serviam a Jesus, mas eles não conheciam tudo, eles estavam aprendendo. Eles eram discípulos, começando a aprender as coisas com Jesus, começando a ver o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava. Depois daquela tempestade, eles disseram assim: verdadeiramente, agora eu sei mesmo. Eu estava acreditando, eu estava entendendo que o Senhor é o Filho de Deus. Mas agora, verdadeiramente és filho de Deus. A fé que eles tinham aumentou, a compreensão espiritual deles aumentou, o relacionamento deles com Jesus foi aprofundado. Eles estavam agora melhores do que antes da tempestade. E foi apenas uma tempestade de uma noite. Quando nós passamos por lutas prolongadas na nossa vida, isso vai nos trazer ensinos, aprofundamento na nossa comunhão com Deus, nossa compreensão de quem é Deus, desde que você o busque, desde que o seu coração esteja aberto, amém? E no outro texto de Mateus 8, 27 também diz assim: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Eles já sabiam que Jesus ensinava como ninguém. Eles já sabiam que Jesus curava pessoas. Eles já tinham visto Jesus curar pessoas. Eles já tinham visto Jesus
libertar pessoas de espíritos malignos. Agora eles viram mais uma faceta do poder de Jesus. E disseram assim: até o mar, os demônios obedecem a ele, tá bom, é uma questão espiritual, é um ser espiritual, ele é superior, ele é poderoso, ele mandou, os demônios saíram. Agora até o mar, até o vento obedece o que ele manda, o universo inteiro, todas as forças do universo estão debaixo do poder de Jesus? Amém, é isso mesmo. Eles aprenderam que tudo está debaixo do poder de Jesus. Todas as forças que agem na física, na química, nesse universo todo, está tudo debaixo do controle de Jesus. Até os ventos obedecem, até o mar obedecem. Deus está no controle. E eles aprenderam, eles se tornaram melhores, mais fortes, mais preparados para a próxima, porque será que nunca mais os discípulos tiveram tempestade? A maior parte deles morreu como mártir, morreu debaixo de perseguição por serem discípulos de Jesus. Eles enfrentaram muitas outras lutas, algumas delas estão relatadas na Bíblia. O momento em que Jesus foi crucificado e Pedro negou a Jesus, foi uma tempestade na vida de Pedro aquilo ou não? Mas eles agora estão cada vez melhores, estão mais preparados. Então, embora você não goste de tempestades, embora você não queira pedir por elas, quando elas acontecerem, saiba de uma coisa: Deus continua agindo na tua vida. E se você tem um coração quebrantado, se você tem um coração que busca Deus, se você orar e pedir: Senhor, me mostra o que é que eu posso aprender nesse momento, Senhor, me ajuda, me fortalece, ajuda-me a vencer os meus medos, ajuda-me a superar todas essas coisas e vencer com a minha fé intacta, crescendo, você vai ver que cada dia você vai estar mais perto de Jesus. Cada dia você vai ser mais forte. A tempestade não vai te afastar da presença de Deus, amém? A tempestade vai te aproximar do Senhor. A tempestade vai fazer com que você seja melhor. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Alegria? É isso mesmo. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, cada vez melhores, em nada deficientes. Deus tem um plano para a sua vida, e na hora da tempestade Ele não esqueceu do plano. Deus tem um propósito para a sua vida, e na hora da tempestade Ele não virou as costas. Deus tem um plano para a sua vida, e quando a tempestade faz com que a gente não enxergue nada, tema até pelo futuro, não consiga enxergar como é que vai ser o próximo dia depois desse, a gente não consegue ver a continuidade das coisas, não consegue ver solução. Deus não mudou nada o seu coração. Todas as provações, todas as lutas que você passar com o coração reto diante de Deus, vão produzir perseverança, vão produzir crescimento na tua fé, vão produzir uma vida cada vez mais próxima daquilo que Deus tem para você. E o dia que a tempestade passa, você vai estar melhor do que estava. As tempestades nos tornam melhores. Cada vez mais aqueles discípulos estavam conhecendo, entendendo quem era Jesus, entendendo o plano de Deus. E você pode também estar crescendo a cada dia, amém? Tempestades nos tornam melhores. Vai passar, e quando passar você vai estar um degrau acima, você vai estar mais forte, você vai estar mais preparado, e quando vier outra você vai vencer com mais facilidade, e a sua fé vai ser cada vez mais o alicerce da tua vida, amém? Então eu quero dizer para você, especialmente para aqueles que estão passando por momentos duros hoje, fique tranquilo, Deus está no mesmo lugar.
Aquela pergunta tola que a gente faz: onde Deus estava quando isso aconteceu na minha vida? No mesmo lugar, Ele não muda. Presente na tua vida, Deus está com você nas tuas lutas. Glorifique a Deus em cada uma delas. Busca o Senhor para que a sua fé seja fortalecida, para que você tenha vitória, para que quando você for provado pelas circunstâncias, em vez de usar a circunstância como desculpa para dizer: Deus, mas essa prova foi muito difícil, essa tempestade foi muito difícil, foi por isso que eu fiz besteira, porque o problema foi grave, foi por isso que eu tive medo, porque a tempestade era muito séria, muito brava. Não, você vai ser provado, mas você pode ser aprovado, pode vencer, superar todas as coisas e estar cada dia mais perto do Senhor. Amém? Eu queria orar pela sua vida nesse momento, pedir que o Senhor te abençoe, que o Espírito de Deus fale com você, fale ao seu coração. Coloque seu coração diante do Senhor. Antes de mais nada, eu queria orar pela tua vida. Há muitas pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez, outros talvez já frequentem a igreja, mas nunca tiveram a oportunidade de declarar a sua fé em Jesus, de convidar Jesus para entrar na sua vida. E eu queria dizer para você: se é difícil passar pelas tempestades da vida, imagino como é mais difícil ainda passar por isso se sentindo sozinho. Passar pelas tempestades da vida sem ter certeza de que Jesus já perdoou os seus pecados, de que Jesus entrou no seu coração, de que Ele está com você, de que você tem uma aliança com Jesus. Então, se você ainda não fez uma oração convidando Jesus para entrar no teu coração, para entrar na tua vida, a primeira coisa que eu quero fazer nessa manhã é um convite. Acenda as luzes, por favor. Um convite para que você abra o seu coração. Essa manhã, esse dia, hoje aqui, é uma oportunidade que Deus está te dando para que você entre numa aliança com Ele, para Jesus entrar na tua vida e fazer a mudança, perdoar os teus pecados, para que você se torne filho de Deus, e em qualquer luta e tempestade que você passar daqui para frente, você vai saber que Deus está com você, porque Jesus perdoou os teus pecados. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Quer entregar seu coração para Ele? Quer pedir para Jesus entrar na tua vida? Se você nunca fez uma oração declarando isso, é uma coisa tão simples, mas tão poderosa. Basta dizer: Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Eu te entrego a minha vida e peço que o Senhor entre no meu coração. Perdoe os meus pecados. É só isso. Você quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã? Alguém hoje quer abrir seu coração, quer entregar sua vida, quer colocar sua vida diante do Senhor e pedir que Jesus abençoe a tua vida, que Ele entre no teu coração, perdoe os teus pecados? Se você quer fazer isso, levante a mão bem alto para eu ver e orar junto com você. Glória a Deus pela sua vida aqui. Alguém mais? Se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, pode aplaudir. Levante a mão bem alto para enxergar se você quer entregar a vida a Jesus. Aí, glória a Deus pela vida de vocês. Lá atrás também mais uma pessoa. Por favor, venham aqui à frente, eu vou fazer essa oração junto com vocês. Nós vamos orar pedindo que Jesus entre no seu coração, entregando tua vida ao Senhor. Amém. Se você está aí sentado e está em dúvida, não tenha dúvidas não. Não tem outro jeito de enfrentar a vida senão com a presença de Deus na sua vida. E a gente só tem convicção de que Ele realmente está com a gente quando a gente sabe que Ele perdoou os nossos pecados, que Jesus entrou no nosso coração. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz intencionalmente. Ele morreu por nós. Porque o preço dos meus pecados eu não tinha como pagar. Só Jesus podia pagar. Não tem nada que eu possa fazer para consertar erros do passado. Mas Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos meus e dos seus pecados. E Ele prometeu que quando você convidá-lo, quando você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai perdoar os teus pecados e você vai ser uma nova criatura.
A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem uma vida nova para cada um de vocês. E o que Ele pede para a gente é tão simples: uma oração, convidando. Ele não entra na tua vida obrigando. Você precisa convidar, você precisa querer. Você quer Jesus na tua vida? Então repita comigo essa oração. Pode falar alto e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Hoje eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração, e de hoje em diante eu quero viver como teu filho. Muito obrigado por me receber na tua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você vai receber mais uma oração. Esse meu irmão aqui vai acompanhar vocês aqui para uma salinha aqui, onde você vai receber mais uma oração e depois você volta aqui para o nosso culto. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus que nenhuma tempestade vai durar para sempre na vida dos teus servos, Deus. Vai passar porque o Senhor é quem controla as tempestades. O Senhor controla as circunstâncias. O Senhor tem poder para reverter até mesmo aqueles problemas, as tempestades que vieram pelos nossos próprios erros, buracos que nós mesmos cavamos. O Senhor tem poder para nos tirar de lá. O Senhor tem poder para determinar o dia e a hora em que as coisas vão acontecer. Por isso eu quero declarar renovo na vida dos teus servos, que o medo caia por terra, que o medo cesse. Nós não vamos andar nessa vida com medo do futuro, com medo das tempestades que virão, porque em todas as coisas o Senhor conhece, o Senhor permanece Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor permanece presente nas nossas vidas. O Senhor permanece com teu propósito de amor sobre as nossas vidas. Renova cada um dos teus servos nessa manhã, e especialmente aqueles que estão ainda no meio de uma tempestade e não estão vendo o fim dela. Que a fé deles seja fortalecida hoje, para saber que o Senhor está presente agora e estará presente no momento em que a tempestade passar, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar, encerrando esse momento, que você vá debaixo da bênção, da proteção do Senhor. Amém? Pai, obrigado por mais uma manhã na Tua presença, por mais uma manhã em que podemos Te buscar, ouvir a Tua voz, podemos ter comunhão contigo, comunhão com os irmãos aqui nesse momento, Deus, na Tua igreja. Pai, agora leva-nos debaixo da Tua graça, da Tua proteção, que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, ó Deus, em todos os lugares onde andarmos, ó Deus, que as pessoas possam ver Jesus nas nossas vidas, e que a Tua paz esteja sobre o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor, tenha uma semana de vitória, e um grande abraço especialmente para os pais.